Olá, bem-vindos a mais essa nossa exploração aprofundada. Hoje a gente mergulha nos ensinamentos cabalísticos do Zohar, né? Com base no material do Mor André Klein Rosa, da escola Kibel Missinai. O foco vai ser nos 7 dias das construções, a importância da intenção, sabe? Aquilo que está por trás do que a gente faz, e também o conceito de Guerrinon, que é tipo um purgatório, um processo de purificação na Cabala. Vamos investigar como essa tradição antiga vê as leis de causa e efeito, não só aqui no físico, mas principalmente no espiritual. Vamos dar uma olhada na pureza da intenção, numa nova leitura da história do dilúvio e até na estrutura da alma humana, segundo essa visão. Exato. A ideia aqui é tentar desvendar como, para essas fontes, as nossas ações e, talvez mais importante ainda, as nossas motivações, aquilo que está lá dentro, moldam a nossa realidade espiritual. E as consequências disso, né? Isso. Quais são as consequências? Desde como a gente se conecta ou até se desconecta de forças espirituais, até o que rola depois da morte, no tal do julgamento. A gente vai ver como esses conceitos que são super antigos podem trazer insights sobre responsabilidade, purificação da alma, coisas bem atuais, na verdade. E olha só, para começar, já tem um ponto que, assim, me chamou muita atenção. A ideia de que o próprio Zohar, o texto base da Cabala, funciona como se fosse uma arca, uma proteção em tempos difíceis. Vamos tentar entender isso melhor. Certo. Então vamos começar por aí, pela questão da intenção. O material que a gente tem, ele deixa bem claro que o Zohar não está falando de moralidade de um jeito vago, genérico. Não mesmo. É mais sobre entender as forças metafísicas, as leis de causa e efeito no plano espiritual. E isso toca bastante na área da sexualidade, né? Precisamente. A perspectiva aqui é que existem, digamos, forças negativas ou talvez forças desequilibradas que sempre buscam um jeito de se conectar, onde a luz superior, a energia divina, se manifesta com mais intensidade. Uma porta de entrada, por assim dizer. Exato. No nível metafísico, um ponto-chave dessa manifestação é a Sefirá de Yesod, o fundamento, e no corpo físico, a correspondência é o órgão sexual. Então, a motivação para manter a sexualidade dentro de certos limites espirituais, como o casamento, por exemplo, não viria só de uma regra externa, entende? Mas do reconhecimento de que agir em alinhamento com essa estrutura traz benefícios espirituais e, principalmente, evita essas conexões indesejadas. Então não é só uma questão de certo ou errado socialmente, mas de quais energias a gente está atraindo ou repelindo com o que a gente faz e com o que a gente pensa ao fazer. Exatamente. É uma visão de mundo toda baseada em fluxos de energia, em conexões espirituais. E aí, nesse contexto, certas ações são vistas como tendo consequências, bem sérias. O material até cita especificamente o desperdício de sêmen. E como o Zohar trata isso? Por que seria algo tão grave assim? Bom, segundo a fonte, é visto como um ato que corrompe não só o indivíduo, mas a própria terra, num sentido mais espiritual, sabe? Como se manchasse a conexão com o divino. A pessoa que age assim é chamada de rachá ímpia, ou má, e o Zohar diz que o arrependimento dela não é simples, não. Exige um esforço bem grande de penitência, de techuvá, para conseguir reparar o dano espiritual que foi causado. Nossa. Eles até usam o exemplo bíblico de o filho de Erudá, para ilustrar. A gravidade parece estar ligada à ideia de que se está, de alguma forma, profanando a própria força criativa essencial que está ligada a Yesod. Entendido. É pesado. Agora, mudando um pouco, mas ainda nessa linha de causa e efeito, tem uma conexão que o Zohar faz que é fascinante. Entre o dilúvio e o Guerrinon. A fonte liga os 40 dias e 40 noites de chuva do dilúvio com os tais 40 golpes mencionados lá em Devarim, Deuteronômio, como uma punição para os ímpios. Como funciona essa ligação? Me parece bem simbólico. É muito simbólico.
E o fascinante é justamente a explicação cabalística para esses 40 golpes, que vai muito além de uma palmada literal, né? Eles correspondem, segundo o Zohar, a 4 dimensões espirituais que são fundamentais na estrutura do ser humano e do mundo. Essas dimensões derivam das Sefirot, Chokmah, sabedoria, Binah, entendimento, Tiferet, beleza ou harmonia, e Malhut, reino, a manifestação. 4 sefirotes principais. Isso. E a ideia é que o ser humano foi criado a partir dos 4 ventos do mundo, que estão ligados a essas 4 sefirot. E cada uma delas tem 10 emanações internas, 10 níveis. 4 vezes 10, 40 aspectos. Então os 40 golpes seriam como uma correção ou um desligamento desses 40 aspectos quando eles estão corrompidos. E isso valeria tanto para uma pessoa no Guerrinon quanto para o mundo inteiro na época do dilúvio. Exatamente essa lógica. É como um mecanismo espiritual para purificar, ou, no caso extremo do dilúvio, para dissolver mesmo uma realidade que se corrompeu profundamente nesses 4 pilares essenciais. E como na Kabbalah, o ser humano é visto como a essência da Terra, a corrupção generalizada da humanidade acabou afetando a própria estrutura espiritual do mundo, entende? Por isso precisou dessa medida drástica de 40 dias, espelhando os 40 aspectos que estavam corrompidos. Faz sentido a correspondência. E tem a questão da água, né? Por que o julgamento veio especificamente com água? A fonte menciona uma explicação do Rabi Shimon Bar Yochai. Sim, o Rabi Shimon, lá no Zohar, ele explica que a corrupção generalizada dos caminhos humanos, e ele fala especificamente da questão da sexualidade desregrada. Misturavam-se homens com homens, mulheres com mulheres, homens com animais. Esse tipo de coisa impediu a união harmoniosa do que eles chamam de águas superiores e águas inferiores. Águas superiores e inferiores. O que seria isso? É simbólico, claro. As águas superiores seriam as masculinas, representando a influência divina que desce, a inspiração, e as inferiores, as femininas, representando a receptividade, a manifestação aqui na criação. Como a transgressão principal foi essa quebra de harmonia, esse mau uso das águas que podem ser vistas como as forças vitais, sexuais, o castigo veio através da água, seguindo aquele princípio de mida keneged mida. Medida por medida. Isso, medida por medida. As fontes inferiores, as águas subterrâneas, romperam seus limites e as comportas do céu, as águas superiores, se abriram. Tudo refletindo a natureza da bagunça que foi feita. Nossa, essa ideia de medida por medida é realmente impactante. E ainda sobre o dilúvio, a fonte diz que o Noé, avisou o pessoal por 300 anos, mas ninguém deu ouvidos. E a causa principal que apontam para a destruição foi a tal da má inclinação humana, o Yetzer Hará, que levou à promiscuidade e a contaminar a santa fé. Correto. E Noar, que é descrito como justo, achou refúgio na arca. E é aí que entra aquela ideia forte que a gente falou no começo. O Zohar revela que o próprio livro do Zohar é uma personificação da arca. Como assim? Uma personificação não é só um livro? Quer dizer que estudar o Zohar protege alguém de um dilúvio hoje em dia, metaforicamente? É exatamente essa a ideia que a fonte transmite. Pensa assim, Noah e a família se protegeram fisicamente da água literal entrando na arca, certo? Certo. A recomendação espiritual que vem dessa passagem é que, em tempos de crise, de dificuldade, ou do que o Zohar chama de dilúvio de negatividade, de pragas de julgamento no mundo, a pessoa deve entrar na Arca do Zohar. Entrar na Arca do Zohar. Mergulhar nos ensinamentos. Isso, mergulhar nos ensinamentos, se conectar com a sabedoria que está ali. A prática do estudo, da conexão com a Torá e com o Zohar, funcionaria como um escudo mesmo contra as forças destrutivas, que são simbolizadas pelo anjo da destruição, o Satã. É um chamado para buscar refúgio na sabedoria divina quando o caos está instalado. Que perspectiva diferente sobre estudar textos sagrados, né? É como se o conhecimento virasse um abrigo ativo, uma ferramenta. Agora, depois do dilúvio, Noach tem os 3 filhos, Shem, Sham
e Afete. O Zohar não vê eles só como figuras históricas, né? Tem um simbolismo aí. Com certeza. Eles são interpretados simbolicamente representando 3 vertentes do espírito. Ou, para ser mais precisa, 3 níveis fundamentais da alma humana. E esses níveis se manifestam e interagem com 3 mundos, 3 planos de existência diferentes. Beriá, o mundo da criação, mais abstrato, e Yetzirá, o mundo da formação, ligado mais às emoções, às formas, e Asiá, o mundo da ação, que é o nosso plano físico. Tá, Beriá, Yetzirá, Asiá. E quais seriam esses 3 níveis da alma ligados a eles? Parece uma estrutura meio complexa. Tem seus detalhes, mas vamos tentar simplificar. Pensa na alma como se tivesse camadas, tá? A camada mais básica, ligada ao nosso corpo, aos instintos, é a Nefesh. Ela está associada a esse mundo físico, a Asiá, e também a Sefirá de Malchut, o reino. Ok, Nefesh, a vitalidade. Acima dela tem a Ruach, que é o espírito. Ligada mais às nossas emoções, personalidade, ao intelecto, mais comum, digamos. Ela se conecta com o mundo da formação, Yetzirá, e com a Sefirá de Tiferet, que é a harmonia, beleza. Nefesh, vital, Ruach, emocional, mental. E a terceira? E, no nível mais elevado dessas 3, vem a Neshama. Essa é a alma divina mesmo, a centelha de inteligência espiritual pura. Ela está ligada ao mundo da criação, Beriá, e a Sefirá de Biná, o entendimento. Certo. Nefesh, Ruach e Neshama. Como isso funciona na prática para uma pessoa? A gente nasce com tudo isso pronto? Aí que está um ponto crucial do ensinamento. A fonte explica que a Nefesh e a Ruach, sim, elas nascem com a pessoa, formam a base da vitalidade, dos instintos, da personalidade. Mas a Neshama, que vem de um nível ainda mais alto, lá de Atzilut, o mundo da emanação, e que é chamada de lado do gado puro, uma imagem para indicar a pureza dela, essa não é automática. Ela precisa ser atraída. Conquistada. Como assim? Como alguém conquista esse nível mais alto da alma? Pelas ações e pelas intenções da pessoa. Especificamente por um processo contínuo de se purificar e de seguir um caminho reto, alinhado com os princípios espirituais da Torá. Quem se dedica a esse esforço consciente de refinar o caráter, as ações, merece e recebe essa Neshama sagrada como uma ajuda divina, sabe? Uma conexão mais profunda com a fonte espiritual. Essa pessoa é chamada de Kadosh, santa. E quem não faz esse esforço? Bom, quem negligencia essa purificação, ou pior, se contamina com ações negativas, não consegue estabelecer essa conexão superior. Fica limitado aos níveis mais básicos da alma, Nefesh e Ruach. Fica sem aquela iluminação, aquela intuição, a orientação que a Neshama traria. Entendi. Faz sentido. É uma visão que coloca muita responsabilidade nas nossas escolhas para o desenvolvimento espiritual, né? E isso leva a gente quase que naturalmente para o conceito do Gehinnom. O material descreve ele não só como um inferno de fogo eterno, mas como um lugar com até 7 níveis, 7 compartimentos para julgamento e principalmente para purificação depois da morte. Exatamente. É um processo pós-morte de avaliação e de retificação, de ajuste de contas, digamos. O Sheol é mencionado como um desses níveis, onde ocorre julgamento, mas ainda com possibilidade de elevação depois da purificação necessária. Só que o Zohar também descreve um nível ainda mais profundo, chamado Avadon ou Abaddon, que seria um estado de perda eterna, uma desconexão de onde não teria mais volta. Pesado. A ideia é que aqueles que em vida corromperam muito profundamente aqueles 4 aspectos fundamentais ligados a Sefirot, que a gente falou, Shormá, Binah, Tiferet, Malkut, enfrentariam uma purificação bem intensa, simbolicamente descrita como 4 ventos de fogo ardente, cada um correspondendo a um aspecto que foi danificado. Parece um quadro bem severo, realmente. Mas o material também fala de um elemento de misericórdia divina agindo mesmo nesse processo todo. Como isso funciona? Sim, e esse é um ponto central que equilibra a coisa toda. A misericórdia divina está sempre presente. Segundo o Zohar, Deus alivia a severidade do julgamento
ou da purificação lá no Guerrinon 3 vezes por dia. 3 vezes por dia? Como assim? Esses momentos de alívio coincidem com os períodos de união harmoniosa lá nos mundos espirituais superiores, especificamente entre o aspecto divino masculino, conhecido como Zeir Anpin, que representa as sefirotes emocionais, e o princípio feminino, a Shekinah ou Malkut. E esses momentos cósmicos, aqui no nosso mundo, correspondem aos horários das 3 orações diárias do judaísmo: Shaharit de manhã, Minchá à tarde e Arvit à noite. Espera aí, quer dizer que as orações que as pessoas fazem aqui na Terra têm um efeito direto lá, aliviando o processo no Guerrinon? Como essa conexão acontece na prática? O Zohar explica que quando a congregação de Israel, durante as orações em comunidade, responde Amém, a bênção que invoca o grande nome de Deus, essa resposta coletiva, feita com a intenção correta, com Kavaná, tem um poder enorme. É vista como um ato que unifica os mundos, que sela a bênção, louva o nome divino e, o ponto crucial, desperta compaixão de Deus. Nesse momento, ele agiria com misericórdia, perdoando pecados e aliviando o processo das almas no Guinon. Mostra muita essa interconexão, né? E o poder da ação coletiva feita do jeito certo. Nossa, isso dá um contraponto bem importante àquela ideia de um julgamento inflexível. Mostra um caminho para a redenção e valoriza muito a prática espiritual em comunidade. Sem dúvida. É um contraste direto com o destino daqueles que persistem na impiedade sem se arrepender, e é uma celebração do caminho dos justos, que é descrito de forma poética como uma luz que brilha cada vez mais até o pleno dia. Nesse contexto, o temor do pecado, o Irat Shet, não é visto como um medo que paralisa, sabe? Mas como um respeito profundo pelas leis espirituais do universo, um reconhecimento das consequências dos nossos atos que acaba motivando positivamente a pessoa a buscar o desenvolvimento espiritual, a retidão. Certo. Bom, vamos tentar amarrar as pontas, então. Depois de explorar a intenção, o dilúvio, a arca do Zoar, a estrutura da alma, o Guerrinon, qual seria a mensagem central que a gente pode tirar dessa visão cabalística que as fontes apresentam? Olha, a mensagem fundamental me parece ser essa interconexão profunda e talvez inescapável entre tudo. Nossas ações mais externas, nossas intenções mais íntimas, mesmo aquelas escondidas, e a própria estrutura da realidade espiritual. A Kabbalah, como a gente viu aqui, descreve um universo onde causa e efeito operam de forma implacável nos níveis espirituais. Então, o estudo da sabedoria divina, Torá, Zohar, a pureza da intenção por trás de cada ato e a busca ativa pela purificação pessoal não são só conselhos morais, entende? São as chaves para atrair luz divina, para se alinhar com a ordem cósmica e, claro, para evitar as armadilhas das tais forças negativas. Então, o objetivo seria se harmonizar com essa estrutura toda para, digamos, garantir uma boa colheita espiritual e evitar as consequências negativas que o Guerrinon simboliza. Exatamente, é buscar conscientemente a Chokmah, a sabedoria, e o Da'at, que é o conhecimento, a consciência, para poder trilhar caminhos de retidão e construir uma conexão sólida com o divino. É um chamado forte à responsabilidade pessoal e ao autoconhecimento como ferramentas essenciais nessa jornada da alma. Para quem está ouvindo a gente, fica a reflexão, né? Mesmo para quem não segue essa tradição específica, como que a simples consciência dessa possibilidade de interconexão entre o que a gente faz, o que a gente intenciona e as repercussões, talvez não espirituais no sentido religioso, mas psicológicas, sociais, até energéticas, poderia mudar o jeito como a gente encara as nossas escolhas do dia a dia. E pegando aquela metáfora poderosa da arca, que tipo de arca pessoal cada um de nós está construindo hoje? Pode ser um conjunto de valores éticos firmes, pode ser práticas de autoconhecimento, de mindfulness, pode ser se aprofundar em estudos que tragam sabedoria, ou até mesmo cultivar relacionamentos que sejam saudáveis. O que a gente usa como nosso refúgio e nossa bússola para navegar esses dilúvios modernos? Seja o dilúvio de
Informação caótica, de ansiedade, de polarização, de negatividade. Inspirados por essa ideia do Zohar como um refúgio de sabedoria, qual é a nossa arca protetora hoje? Fica aí a questão para a gente pensar.